primeiro boa noite, né? Boa noite a você, Ruth. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho. Boa noite a quem tá nos acompanhando no YouTube e também no Facebook. Boa noite, meu amigo Thiago. E agora eu respondo, não sei o que é uma piroba. O J. Alves está dizendo aqui que é a mulher do cavalo. Vai, eu achava que era égua. Eu também. Mas vamos aqui para a pauta, né? Que é o que realmente importa. E vamos falar sobre Retrô e Fortaleza pela Copa do Brasil. Vai acontecer daqui a pouquinho, né? Exatamente. 7 horas da noite. A bola rola para Retrô e Fortaleza. Esse jogo acontece na Arena Pernambuco. É válido pelo jogo de ida. Esse é o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Fortaleza chega para a Copa do Brasil, vai disputar agora, né? Esse é o primeiro jogo do Fortaleza na Copa do Brasil desse ano. Por quê? Porque o Fortaleza, além de ter vencido a Copa do Nordeste do ano passado, também se classificou para a Libertadores, para a fase de grupos da Copa Libertadores. E chega para esse jogo de logo mais com o time completo, né? Com o time completo, com desfalques já conhecidos pela torcida, entre eles aí o atacante Moisés, que não está em campo, né? Por outro lado tem reforço para esse jogo de logo mais, entre eles o meia Pochettino, o atacante Marinho, são reforços. O lateral esquerdo Bruno Pacheco, que tinha sido liberado por conta de problemas particulares, tinha sido liberado, ele volta para esse jogo de logo mais, né? O volante Martínez é outro também que está relacionado e é opção pelo técnico Vojvoda, né? Para o técnico Vojvoda para esse jogo de logo mais. E o Fortaleza, inclusive, né? Já liberou a escalação. Por quê? Porque o jogo é às 7 horas da noite. Então, desde as 6 horas da noite que o Fortaleza liberou a escalação. E o Fortaleza vai aí com o time praticamente completo, né? João Ricardo no gol, Eros Mancuso na lateral direita. Aí a dupla de zaga, hoje com 2 zagueiros, tá? Davi Luiz e Gustavo Mancha, a dupla de zaga, e o Bruno Pacheco na lateral esquerda. Os 2 volantes são Paul Fernandes e Zé Wellison, com o Caleb na meia de criação. No ataque tem Kevin Andrade, Alanzinho e Daverson centralizado. É um time um pouco modificado em relação ao time que jogou contra o Sport no final de semana, aquele 0-0 polêmico, né? Por conta do gol que não foi marcado para o time do Fortaleza, o gol que a gente aqui já revisou também. Nós fizemos o nosso VAR, né? Ontem revisamos o gol minuciosamente e chegamos à conclusão que foi gol. E aí agora o Fortaleza enfrenta esse time do Retrô. O Retrô também que liberou a escalação. E aí a gente sempre ressalta que quem está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pode conferir a escalação dos times que a gente libera aqui, né? Tanto as prováveis escalações como as escalações. E o time do Retrô, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, né? O atual campeão da Série D, também vai com o time completo, com o Volpe no gol, Gedeilson, Claudinho, Rayan, Salomão, Hadsley, Fernandinho tem passagem pelo futebol cearense, já defendeu o time do Ferroviário, defendeu o Grêmio, é um jogador experiente, é um dos principais jogadores dessa equipe, né? Tá aí no time do Retrô, o Fialho, o Richard, o Gleidson e o Maicon Douglas. O Retrô, que também é o vice-campeão pernambucano, perdeu a final para o Sport, que disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro nos pênaltis. E o Retrô, para quem tá aí achando que vai ser um jogo fácil, o último duelo entre Retrô e Fortaleza foi na Copa do Brasil do ano passado. E sabe como é que foi resolvido? Pênaltis. Exatamente. É claro que a situação era diferente. Na oportunidade foi um jogo único, né? Foi um jogo aí pela segunda fase da Copa do Brasil. Foi um jogo único e o jogo foi 0-0 no tempo normal na Arena Castelão e foi para os pênaltis. E nos pênaltis o Fortaleza acabou eliminando o time do Retrô. Então, Fortaleza hoje vai para esse jogo contra o Retrô, mas numa situação diferente, porque é o primeiro jogo lá na Arena Pernambuco, mas tem o jogo da volta na Arena Castelão. E o Fortaleza, óbvio, é o favorito para esse jogo de logo mais. Fortaleza que vem aí de uma sequência de 8 jogos sem vitórias e tá muito afim de quebrar esse saldo negativo, né? Esse momento ruim. Para esse jogo de hoje, exatamente. Para esse jogo já quer quebrar esse saldo negativo, e eu acho que o Fortaleza tem grandes chances de fato voltar a vencer hoje, né?
voltar a vencer depois de 8 jogos. O Fortaleza que tá precisando tirar um pouco dessa pressão, porque, Ruth, é o que a gente estava falando ontem mesmo. Além dos 3 pontos que o Fortaleza não ganhou, que é importantíssimo, né, dos 2 pontos a mais que o Fortaleza não ganhou no Campeonato Brasileiro no final de semana, a vitória é importante para eliminar a pressão, porque assim, por mais que a gente diga, mas foi um gol que foi roubado, foi um gol que foi, né, roubado, não tô dizendo aqui que houve má fé da arbitragem, mas um gol que foi mal anulado, né, por mais que a gente diga isso, a torcida quer resultado, quer os 3 pontos, então assim, a pressão vai só aumentando e aumentando, é uma bola de neve. E hoje o Fortaleza vai tentar quebrar essa má fase aí. Só que hoje nós temos também outro time cearense em campo, e esse aí é jogo inédito, tá? Maracanã. Exatamente, o Maracanã está em Porto Alegre, vai enfrentar uma das maiores equipes do futebol brasileiro, que é o Internacional, né? Jogo inédito aí do time do Maracanã. E também nós temos as escalações, porque esse jogo também a bola rola às 7 horas da noite. O primeiro jogo lá em Porto Alegre, no Beira-Rio. Vamos começar falando do Maracanã, que é o nosso time cearense, né? Apesar de ser o visitante, mas é o nosso time cearense. O Maracanã, que está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, vai com o Rair no gol, Rafael Mandacaru, Jairo Silva, Wendel Araújo e Leandro Cerqueira, João Carlos, Wilker, Michel Pires e Rogério, Davi Torres e Bravo. Desse time titular aí, a principal novidade é o Rogério, jogador que foi revelado no Fortaleza, e que hoje está defendendo aí as cores do Maracanã, né? E o Internacional vai com força total, tá? Pro jogo de logo mais contra o time do Maracanã. O Internacional vai com Antony no gol, Aguirre, Vitor Gabriel, Rogel e Ramon, Fernando, Thiago Maia e Wesley, Bruno Tabata, Oscar Romero e Ener Valência. Técnico Roger Machado. Jogo dificílimo para o Maracanã. Se o Maracanã conseguir um empate hoje, já vai ser um baita de um resultado para o jogo da volta que acontece aqui no nosso estado, tá bom? Jogo inédito. E nós temos mais ainda uma última pauta. Sim, vamos falar sobre a demissão do técnico Leandro Santos, o professor. Exatamente. Professor Leandro depois Campos. Leandro, eu anotei Leandro Santos. Desculpa, Leandro. Leandro Campos. Depois da goleada, né? Exatamente. O Horizonte decidiu demitir o Leandro Campos após ser goleado no último final de semana pelo time do Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro. Foi goleado por 4-0. O primeiro jogo foi um empate, né? E o Horizonte aí só tem 1 ponto em 2 jogos e resolveu fazer essa mudança ainda no começo do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque a gente sabe que mudança de treinador, para que o novo treinador consiga implantar o seu jogo, dura aí no mínimo aí umas 3 rodadas, né? Porque a gente sabe que o futebol brasileiro é muito dinâmico, é jogo atrás de jogo, então não dá tempo de treinar. Muitas vezes não dá tempo de treinar, é praticamente você jogar o jogo, aí no outro dia os atletas se regeneram, né? Se recuperam do jogo do dia anterior, aí você já tem que concentrar no outro dia para entrar em campo já no dia seguinte. Então não dá muito tempo. Então até o novo treinador colocar aí o seu estilo de jogo, dura um tempo. Então é melhor fazer logo essa mudança agora, para dar tempo o novo treinador implementar um trabalho e tentar aí conquistar uma vaga para a próxima fase, do que deixar fazer essa mudança no meio do campeonato e aí não ter tempo de fazer muita coisa, né? E não conquistar o acesso, que é o mais importante. Com toda certeza, Vitor, muito obrigada pela sua participação. Um grande abraço para você. E até amanhã. E até amanhã.